Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora aqui a palavra do Padre Vander. E nesta terça-feira eu trago a palavra de Deus para iluminar e abençoar o seu dia, porque hoje Jesus está triste, porque os discípulos estão a seu lado e não compreenderam muitas coisas que ele faz. Por isso eu convido você agora a entrar em sintonia conosco, porque para embarcar com Jesus tinha esquecido de levar o pão para a travessia. Quando Jesus os previne do fermento, ou seja, do perigo dos fariseus, pensam que o Senhor está a repreender por terem esquecido dos mantimentos para a viagem. E entre eles havia uma fofoquinha, conversavam e estavam preocupados. Mas Jesus, percebendo de que a preocupação deles era a menor possível, então eles compartilham. E veja, o mestre convida a se preocupar menos com os pães, telefone, sapatilhas e muitas outras coisas, e dar mais atenção ao pão da verdade, sem nos deixarmos enganar pelas atrações baratas da vida que embotam o nosso coração. Vou convidar você agora a tomar o evangelho de hoje, que está em Marcos, no capítulo 8, nos versículos 14 a 21, e ele vai nos levar à seguinte mensagem. Os discípulos tinham esquecido de levar pães e tinham consigo uma barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes um coração endurecido? Tendo os olhos e não veem? Tendo ouvido e não ouves? E não vos lembreis de quando repartiram os 5 pães para 5.000 pessoas? Veja como Jesus percebe o cuidado que tem que ter um com o outro. Os discípulos se esqueceram de levar os pães e não tinham apenas um pão consigo no barco, ou seja, um apenas. Cuidado com o fermento dos fariseus. Hoje, uma vez mais, vemos agradecido o Senhor Jesus e ao surgir surpreende de que ao sair comum, muita gente, ele vem realizando muitos milagres e transbordando outro setor onde a graça de Deus também deve chegar. Nesse contexto de milagres, antes, um novo grupo de pessoas que o espera é quando lhe adverte: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, pois eles, os fermentos, ou seja, de Herodes, não querem que a graça de Deus seja conhecida e mais ainda propagam no mundo o mau fermento, semeando a discórdia. A fé não depende das obras, pois uma fé que nós mesmos podemos determinar. Não é um absoluto uma fé, dizia Bento XVI. Pelo contrário, são as obras as que dependem da fé. Ter uma autêntica e verdadeira fé implica uma fé ativa, dinâmica, e não uma fé condicionada a que só fica ao externo, às aparências, na teoria e não na prática. A nossa deve ser uma fé real. Temos que ver com os olhos de Deus e não como os dos homens pecadores. Ainda não entendeis e não compreendeis? O vosso coração continua incapaz de entender? Marcos 8,17. O reino de Deus se estende ao mundo como o qual se coloca uma medida de fermento na massa. Ele cresce sem que eu saiba como. Assim deve ser uma autêntica fé que cresce no amor de Deus. Portanto, de nada e nem ninguém se distrai do verdadeiro encontro com o Senhor e de sua mensagem salvadora. O Senhor perde a ocasião para ensinar, e isso segundo hoje em dia. Temos que nos libertar ou liberar das falsas ideias de que a fé não tem nada a ver com o homem de hoje. Que a Sagrada Família de Nazaré vos abençoe e vos proteja e vos guarde. Incline um pouco da sua cabeça para receber a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe. Cuidado com os fariseus, cuidado com Herodes. Eles pregavam uma coisa e não faziam.
cuidado com o fermento. Que Deus abençoe você, uma linda terça-feira para você. Amanhã eu convido você novamente aqui, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora e aqui no YouTube nós nos encontraremos novamente.